Fala aí, turma, bem-vindo à aula de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é uma mão na roda para qualquer estrategista. Eu sou o Bruno Lobo, diretor de planejamento, trabalho há alguns bons anos nesse mercado de publicidade e eu tô aqui nesse canal encontrando gente que queira estudar estratégia, que queira trabalhar com estratégia. E eu quero ajudar você a aprimorar sua carreira de estrategista. Então, esse canal foi feito para você vir aqui estudar comigo e a gente aprender muito mais sobre o que é estratégia. O tema de hoje é um tema muito bom. É um tema que vai falar de mapeamento de posicionamento, tanto da marca com quem você está trabalhando, quanto dos concorrentes dessa marca. O mapa de posicionamento é justamente para você conseguir entender a movimentação das marcas em um mercado competitivo e também traçar uma boa rota de posicionamento para o seu cliente. Para começar essa aula, eu quero explicar um pouquinho o que é posicionamento, para a gente poder entrar e ver o que é o mapa de posicionamento, entendendo muito bem o que é posicionamento. Então, em primeiro lugar, vale a gente falar um pouquinho de uma parte mais teórica. Posicionamento, eu sempre gosto de usar a seguinte analogia. Posicionamento é o encontro de duas visões. É o encontro da sua visão de como você se posiciona e o encontro da visão das pessoas que te observam e observam o seu posicionamento. Ou seja, não adianta você falar que é um cara super engraçado, sendo que ninguém te enxerga como uma pessoa engraçada. Você pode reivindicar para você esse posicionamento e falar, cara, eu sou extremamente engraçado, toda vez que eu falo é um baita stand-up comedy. Só que se ninguém te enxerga desse jeito, então não funciona. Ou você está com um posicionamento errado, ou então você está mal posicionado. Ou seja, o que você faz não representa para as pessoas aquilo que você fala. E é muito importante entender que posicionamento é sempre o encontro dessas duas visões. Bom, então vamos lá, né? O que é um mapa de posicionamento? O mapa de posicionamento, ele é uma matriz que você vai construir alguns eixos e com base nesses eixos você vai encontrar o posicionamento das marcas que você está analisando. Então, vou jogar aqui na tela rapidinho só para você ter uma visão do que é o mapa de posicionamento, para a gente continuar essa conversa em cima dele e entender para o que ele funciona e como ele vai te ajudar. Então, essa é a primeira cara do mapa de posicionamento. Ele é apenas o cruzamento de dois eixos. O segredo aqui é como montar esses eixos. Geralmente, esses eixos vão representar a marca e as pessoas que consomem essas marcas. Ou seja, no eixo horizontal, por exemplo, a gente pode ter duas formas pelas quais uma marca se posiciona para as pessoas. A gente pode ter de um lado, por exemplo, funcional e do outro aspiracional. Ou seja, uma marca ela pode se apresentar para as pessoas de uma maneira funcional, focando em seus produtos, focando nos seus RTBs, focando ali no que ela pode oferecer de qualidade nos seus produtos e serviços, ou de uma maneira aspiracional, ou seja, reivindicando muito mais o que ela significa para as pessoas e o impacto que ela pode causar na vida das pessoas, ou seja, muito mais significado do que razão. Dessa mesma maneira, a gente pode identificar duas formas que as pessoas têm para comprar as marcas que a gente está analisando. Por exemplo, as pessoas podem procurar as marcas que a gente está analisando em busca de uma relação de performance, focada muito para o custo-benefício, ou seja, elas procuram preço, elas procuram qualidade, elas procuram eficiência, elas procuram elementos muito mais racionais, voltados para a performance. Por outro lado, as pessoas podem estar focadas muito na parte do status. Elas podem estar consumindo as marcas ou comprando os seus produtos pelaquilo que os produtos podem oferecer para elas no nível de status. Então, ela pode estar comprando uma certa bolsa porque a bolsa faz ela parecer de determinada classe social. Ela pode estar adquirindo uma determinada vestimenta porque aquela vestimenta faz ela parecer pertencente de determinada comunidade que ela quer pertencer. Então, não é necessariamente pela qualidade do produto, pelo linho da camiseta. Ela compra a camiseta pelo que significa,
pelo status que aquele produto vai atribuir a ela a partir do momento que ela compra e começa a usar aquele produto. Dessa forma, a gente vê diferentes eixos. Um eixo de posicionamento de marca, do que a marca fala, de como a marca fala, e um eixo dos clientes, das pessoas, o que eles procuram nas marcas, o que eles almejam nas marcas. Dica importantíssima: sempre coloque nos extremos de cada eixo coisas que são antagonistas entre si. Ou seja, aspiracional é completamente diferente de funcional e funcional diferente de aspiracional. Coloque sempre extremos nos eixos, porque dessa forma você vai conseguir enxergar de maneira muito mais clara o posicionamento das marcas. Se você coloca coisas muito parecidas, você sempre vai ficar na dúvida se você vai mais para a esquerda ou para a direita, acabando posicionando muitas marcas no meio, onde não é necessariamente um posicionamento, porque se uma marca fica entre duas coisas, na verdade ela fica ali titubeando entre dois posicionamentos o tempo todo, o que se torna muito confuso e é muito ruim para a construção de marca. Então, quando você coloca em cada eixo coisas muito diferentes, você consegue enxergar o posicionamento das marcas e avaliar o que as marcas fazem de uma maneira muito mais clara e assim consegue usar a matriz de uma maneira muito mais eficiente. O interessante então da matriz não é só a confecção dos seus eixos, mas são as combinações que são possíveis ao fazer o encontro das duas visões. É onde você encontra de verdade o posicionamento ali, o que significa estar naquele lugar para aquela marca. Então, nesse outro slide, você vai conseguir enxergar os quadrantes, o que cada quadrante significa, né? Então, por exemplo, se a gente considerar os eixos, tais quais a gente usou aqui nesse exemplo, a gente consegue encontrar alguns posicionamentos inerentes à combinação de cada pedaço desses eixos. Por exemplo, se você juntar funcional com performance, ou seja, se a marca se vende de uma maneira muito racional e as pessoas compram essa marca procurando performance, procurando essa racionalidade, a gente consegue enxergar aqui um quadrante de custo-benefício. Ou seja, toda marca que se posiciona de maneira funcional e tem clientes que a compram procurando performance, a relação dessas duas visões é uma relação muito de custo-benefício. Eu comparo aquilo que você, como marca, me entrega com aquilo que eu, consumidor, estou disposto a pagar. Se é uma escolha inteligente, se essa combinação faz sentido e ela é interessante, eu adquiro essa marca, né? Eu considero que ela é uma boa marca e eu acabo me colocando ali. Marcas que se posicionam nesses lugares acabam trabalhando sempre oferta, preço, sempre precisa ficar defendendo que ela é uma boa escolha, porque o consumidor sempre está comparando, sempre está escolhendo, sempre está avaliando essas marcas de acordo com a performance delas. Quando você enxerga o eixo funcional com o eixo status, a marca ela continua se apresentando de maneira racional e funcional, falando dos seus produtos, mas os consumidores compram essa marca pelo aquilo que essa marca significa para eles. Você tem um outro resultado, você tem um outro quadrante aqui. Você tem um quadrante de identificação, uma marca que afirma a sua qualidade, aquilo que ela oferece como produto ou como serviço, mas as pessoas pegam essa qualidade para essa qualidade significar algo para elas. Por isso que é a identificação. Elas se identificam com essas marcas, ali encontram um lugar comum, uma intersecção com aquela marca, e aquela marca passa a ter um significado muito maior para ela. Quando você mistura o lado performance com o lado aspiracional, você já tem um quadrante diferente. Você tem um quadrante que fala que você mais uma marca se torna melhor ainda. Ou seja, você compra aquela marca pensando em performance, mas o que ela te vende é um lugar maravilhoso. Então você enxerga ali e fala, bom, eu quero um produto, um serviço que tenha essa qualidade aqui. Mas a marca devolve para você não só qualidade, devolve para você significado, devolve para você o efeito que ela pode causar na sua vida. Então, quando ela te devolve isso, você entende as duas mensagens. Você entende que ela tem a qualidade que você procurou nela, mas que você ganha
quase que de presente ou por consequência um lugar muito melhor por estar com essa marca, que é aquilo que ela afirma para você, que ela consegue oferecer para você. E quando você mistura aspiracional com status, você encontra um quadrante de posicionamento onde a marca praticamente significa tudo aquilo que você quer ser, né? Então você procura uma marca pelo significado e o que ela oferece para você, e ela te promete te levar para esse lugar incrível e poderoso. Então você tende a entrar num relacionamento com essa marca para que essa marca ela possa te levar para esse lugar incrível, para ela te entregar todas essas maravilhas que ela promete, e ao mesmo tempo também você conseguir todo esse status que você procura. Então o mapa de posicionamento ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que você vai usar quando couber melhor. Às vezes ele vai caber na parte da análise, às vezes na parte da estratégia, às vezes no desenho de uma marca, na estruturação do brand, ou em outros momentos que você achar pertinente. Né? Numa estratégia de campanha de comunicação, para entender posicionamento de canais, é uma ferramenta para você entender sempre o encontro de duas visões. Ele vai ter dois eixos, cada eixo vai representar uma visão, e a combinação desses eixos vai dar diferentes lugares onde a sua marca pode se posicionar e onde os concorrentes estão posicionados. Então você vai conseguir enxergar melhor o cenário competitivo para entender se aonde você está, onde todos os concorrentes também estão, ou se você está em um lugar onde só você está, ou para qual lugar seria mais interessante você se mover. E dominar o mapa de posicionamento é uma oportunidade gigantesca para você que está trilhando a sua carreira de estrategista, porque é uma ferramenta super útil, é uma ferramenta que você consegue facilmente mapear o cenário competitivo da marca com quem você está trabalhando, e é uma ferramenta que consegue te apontar hipóteses estratégicas para você decidir o que fazer com aquela marca de uma maneira muito visual e muito fácil. Então, quando você domina muito o mapa de posicionamento, você consegue rapidamente chegar em análise e ter opiniões para discutir ali com a sua equipe dentro da agência. Então, é uma baita oportunidade para o estrategista conhecer essa ferramenta, poder dominar um pouco mais essa ferramenta, porque quando ele precisa fazer uma análise, uma estratégia, ele passa a fazer isso com mais propriedade e enxergar o cenário competitivo quase como uma visão cartográfica, de cima para baixo, entendendo o que cada marca está fazendo nesse cenário, para ele poder dar opiniões muito mais centradas, muito mais estratégicas. Então veja bem, o mapa de posicionamento ele tem várias características. Primeira característica, ele pode ser modelado, ou seja, você pode mudar o que está na ponta de cada quadrante. Você pode personalizar a matriz para aquilo que você está analisando. Se esses eixos que eu trouxe de maneira ilustrativa e didática para você não parecerem funcionar muito bem, mude o nome dos eixos, mude o que está em cada elemento. Mas nunca se esqueça de fazer com que os elementos eles sejam particulares de uma determinada visão. Então sempre use um eixo para ser a forma como a marca se posiciona e sempre use o outro eixo para ser como o consumidor se relaciona com aquela categoria. Então você sempre vai ter essas diferentes combinações, né? As combinações possíveis do posicionamento dentro da categoria e as combinações possíveis dos relacionamentos possíveis dos clientes naquela categoria também. Agora, cuidado para não aplicar a matriz de posicionamento de um jeito errado. O que seria um jeito errado, Bruno? Aplicar de uma maneira completamente empírica. O que é uma maneira empírica? É uma maneira da tua cabeça, baseada nas suas observações da vida ali. Sempre faça uma análise antes de começar a aplicar o posicionamento das marcas. Tem vários porquês. O primeiro deles você pode cometer erros. Às vezes, o que a sua memória diz que é o posicionamento de uma marca pode não ser de verdade. Muitas marcas, às vezes, fazem uma campanha X e todo o resto da comunicação com uma outra mensagem. Você precisa enxergar se a última peça de comunicação que você viu de alguma marca representa de verdade
a estratégia de comunicação daquela marca. Pode ser uma campanha sazonal, pode ser uma campanha para uma data festiva, pode ser uma campanha para um SKU específico e a marca-mãe trabalha de uma outra maneira. Então, faça sempre a análise completa. Não posicione na matriz de maneira empírica. Eu já usei o mapa de posicionamento em diversas situações, em diversos contextos, e ele sempre me ajudou muito a entender o cenário competitivo. Para citar alguns exemplos, quando geralmente a gente faz análise de comunicação dentro da agência, a gente acaba consolidando os aprendizados de onde está cada concorrente usando o mapa de posicionamento. Então a gente consegue observar as campanhas, entender o histórico de mensagem de cada um dos players daquele cenário e colocar cada um deles no cenário competitivo, encontrando ali oportunidade de comunicação. Então, cliente, né, marca X, você pode se posicionar diferente dos concorrentes se você falar mais sobre isso, se você trabalhar a sua mensagem dessa outra maneira. Então, a análise de comunicação é um bom exemplo de alguns usos bem recorrentes. Mas eu também já usei um mapa de posicionamento em outras ocasiões, principalmente na parte de estratégia em si, para entender se a marca está posicionando aquilo que ela nasceu para posicionar. Ou seja, algumas marcas têm uma proposta de valor muito consolidada e nem sempre elas estão num posicionamento que reflete essa proposta de valor. Então, em alguns momentos, a gente faz alguns estudos do cenário competitivo e consegue observar se a posição da marca está de acordo com aquela proposta de valor ou está de acordo com aquilo que a marca quer passar para as pessoas. Às vezes sim, às vezes não. Então, entendendo um pouco melhor ali numa visão do mapa de posicionamento, você consegue orientar também o seu cliente para ele se mover, para ele mudar de postura, investir em outras coisas, fazer mídia de uma forma diferente ou retrabalhar a sua mensagem também. Então, 2 exemplos rápidos de como a gente consegue facilmente trabalhar com mapa de posicionamento no dia a dia e como ele é útil para a gente aprender mais sobre posicionamento de marca. E para usar o mapa de posicionamento não precisa de muita coisa. Você pode estar pensando, cara, eu tenho que estudar branding pra caramba para poder usar o mapa de posicionamento? Não, não precisa. O mapa de posicionamento ele é uma ferramenta muito simples, muito básica e muito objetiva. Então você consegue usar o mapa de posicionamento mesmo sem dominar ali todos os fundamentos do branding, porque ele parte do princípio de observar o cenário competitivo e aplicar no mapa onde você constrói os eixos da melhor forma possível de acordo com a análise que você está fazendo. Então, se você for capaz de definir os eixos com muita propriedade, você faz a sua análise e aplica no mapa de posicionamento sem necessariamente aí você ser um guru do brand ou qualquer coisa parecida. Uma outra coisa que as pessoas também ficam em dúvida é se o mapa de posicionamento ele tem uma parte matemática igual outras matrizes têm, tal qual um mapa cartesiano, né? Que geralmente você observa os critérios, faz marcações no mapa de posicionamento ali, fazendo cálculos, a parte matemática da coisa, igual, por exemplo, a matriz BCG pede ali para uma boa aplicação da matriz, você ter a parte matemática também. No caso aqui, não. O mapa de posicionamento ele é muito mais funcional, ele é muito mais analítico. Ele visa você encontrar quadrantes de posicionamento e não necessariamente se posicionar mais para a esquerda ou mais para a direita, segundo o viés ali de um índice ou de uma taxa que seja. Ele é muito mais sobre o encontro de visões, que são os eixos, e a definição desses posicionamentos possíveis quando ele forma os quadrantes dele. Entendendo esses quadrantes, você posiciona a sua marca ali muito bem. Beleza, entendido que é o mapa de posicionamento, tá louco para começar a aplicar? Então, vou te dar alguns passos a passos de como você pode aplicar a matriz e entender melhor como fazê-lo. Primeira coisa que você vai fazer para usar a matriz de posicionamento, montar esse mapa, você vai definir os eixos. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai gastar aí cérebro pra caramba para definir o que vai estar na ponta dos eixos. Se é exatamente igual a esse exemplo que eu trouxe ou se ele precisa de ajuste. Não comece a montar a matriz sem definir os eixos,
porque você precisa, para posicionar as marcas na matriz, entender muito bem quais são os eixos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar as duas possíveis formas das marcas se posicionarem numa categoria no eixo horizontal e as duas formas mais comuns de relacionamento dos clientes com as marcas dessa categoria no eixo vertical. A segunda coisa que você vai fazer é ver se está fazendo sentido a combinação de cada ponta de cada eixo. Ou seja, quando você combina um eixo com o outro, qual tipo de posicionamento se dá? Né? Então você vai ver o que você escreveu em cada eixo, igual a gente mostrou aqui, igual eu mostrei para você, o custo-benefício, identificação, lifestyle e o quadrante de evolução. Você vai ver quais são os quadrantes de posicionamento que se revelam na matriz que você acabou de confeccionar quando você fez os eixos. E aí você vai nomear cada um desses posicionamentos, cada um desses blocos, desses quadrantes, para você enxergar e ver se ele está fazendo sentido. Terceira coisa que você vai fazer é exatamente análise. Então você vai começar a levantar material, vai começar a estudar as marcas, vai começar a ver campanha, peça de comunicação, vai começar a entender o que cada marca é, o que cada marca faz. E por último, você vai posicionar essas marcas em cada um dos quadrantes. E aí um passo extra, formas de você analisar o mapa de posicionamento. Depois que você posiciona cada marca em seu quadrante, você pode tirar algumas fotografias. A primeira fotografia é ver aonde as marcas se concentram, em qual quadrante as marcas tendem a se concentrar. E aí você vai fazer duas análises, vai observar por que as marcas não se dividem entre os quadrantes. Então você vai encontrar alguns lugares comuns da categoria. Geralmente, numa categoria é muito comum você ver o líder e ver marcas pequenas copiando a estratégia do líder e acaba se aglomerando em alguma parte específica do mapa. É muito comum isso. Mas quando você enxerga esse lugar comum, você consegue enxergar outros quadrantes que ficaram vazios. E aí você vai para a segunda parte, que é analisar se esses lugares vazios podem ser uma oportunidade de posicionamento para a marca que você está sendo responsável por ela. Uma outra fotografia interessante é você entender a movimentação que as marcas fazem ao longo dos quadrantes durante um determinado período de tempo. Então, se você estudar, por exemplo, 5 anos de análise de comunicação, de ações e ativações de marca, você pode entender e encontrar algumas coisas interessantes. De repente, alguma marca do cenário competitivo em determinado ano trabalhou muito em um quadrante, mas nos últimos anos tem mudado a sua atuação para um quadrante do lado ou abaixo. Isso mostra para você movimentações possíveis ali entre os quadrantes. Então você consegue dizer, determinado concorrente se posicionava desse jeito e aí por vários motivos que você vai encontrar na sua análise, você vai dizer, ele tem se posicionado agora de uma outra maneira, vindo para esse outro lugar aqui. Hoje, então, vocês aprenderam a estudar um pouco mais sobre posicionamento, principalmente utilizando aqui o mapa de posicionamento, que é uma ferramenta muito prática e pragmática para o estrategista dominar, conhecer muito bem, para aplicar em diferentes contextos, aí, como eu expliquei durante o vídeo. Se você está precisando desses slides que eu compartilhei, lembra sempre que na descrição aqui do vídeo você vai encontrar um link para poder entrar no Google Slides e ter acesso a todo esse material também. Bom, e se é a sua primeira vez aqui no canal, primeiro, seja bem-vindo. Segundo, dê um like, compartilha, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, vamos estudar junto. E falando em estudar junto, quando você clicar nesse link aí na descrição, eu quero te conhecer, eu quero que você se apresente para a gente poder estar estudando junto e eu poder estar fazendo algumas aulas interessantes aí que funcionam de verdade para você alavancar sua carreira como estrategista. Outra coisa que eu também vou começar a fazer é construir um grupo no Telegram, que também está aqui na descrição do vídeo, que você pode se somar a nós, aí, essa comunidade que vai nascer aqui aos pouquinhos de estudantes de estratégia. Nesse grupo do Telegram, eu vou trazer mais referências e vou complementar um pouquinho mais esse conteúdo aqui do canal, que a gente acaba
falando aqui, acaba sendo uns vídeos mais densos, mas não podem ficar grandes demais. Então, eu quero no Telegram conseguir explicar algumas coisas para vocês, tirar dúvidas, fazer algumas aulas juntos ali com vocês e dar mais material complementar para vocês incrementarem ainda mais o estudo de vocês e terem acesso a mais referências também. Mas está na hora de encerrar, então até a próxima aula. Valeu!